Vou falar sobre a formação dos grupos na Idade Média. Portanto, vou falar de grupos latos, os reinos, o tal Estado-nação e agora a fase final, o reino mercantil. Portanto, a Idade Média é a idade da teologia abrâmica. A religião termina o regime, termina a rotina, portanto vai determinar toda a forma de funcionamento de uma população. A religião abrâmica é uma religião de poder, portanto é uma religião que nega a sociedade. O contrário de poder é a sociedade. Na sociedade, quem governa a sociedade são os sócios, portanto é um grupo com cérebro. Num poder, é um grupo acéfalo, portanto é um grupo vertical. Uma sociedade é um grupo horizontal, um poder é um grupo vertical. Portanto, o grupo poder é uma pirâmide, é um grupo vertical que é acéfalo. Porquê é que é acéfalo? Porque numa sociedade, quando vão decidir, os sócios tendem a argumentar uns com os outros, portanto há um cérebro ligado ao resto do corpo. Porquê? Porque são os mais velhos que vão ajudar a decidir o governo do grupo. E os mais velhos são os pais e os avós dos outros. Portanto, há um cérebro, é um conjunto de indivíduos, são vários, e que têm ligações sentimentais ao resto do grupo, que são filhos e netos e primos, todos uns dos outros. Portanto, se acontece alguma coisa a eles sentem, que é a mesma coisa que o nosso cérebro está ligado pelo sistema nervoso ao resto do corpo. Se acontece alguma coisa no resto do nosso corpo, o cérebro vai sentir e vai redefinir o comportamento. Portanto, esta é uma estrutura de um grupo saudável humano, tal sociedade. Conjunto de vários indivíduos, portanto, é como o nosso cérebro tem vários neurónios, e os neurónios todos juntos é que vão decidir o tal governo do corpo. A base de uma sociedade é o comportamento social. Sentem-se todos parte do mesmo, são sócios de uma mesma sociedade. O contrário disso é um grupo de poder. A base do poder é a delinquência. Portanto, quem é que vai mandar? Vão mandar os que são melhores numa delinquência. Portanto, na primeira parte da Idade Média era a guerra, quem mandava eram os indivíduos da guerra. Na segunda parte da Idade Média é o mercado, a corrupção mercantil, quem manda são os de corrupção mercantil. O que é que se observa? Quem manda não tem nem habilitações, nem sequer motivações para governar corretamente o grupo. Portanto, o poderoso não quer saber do grupo de apoderados. Para ele são servos. Dentro da lógica tal, o rebanho do Senhor. Portanto, isto é o tal rebanho do Senhor. Resultado, quem está a governar, quem está na posição de governar, não tem habilitações para estar a governar. Ele não é bom a gerir populações, ele é bom a fazer a guerra, ou é bom a fazer mercado. Não tem nada a ver com o resto do grupo. E também não tem motivações para o benefício de todos, porque ele não quer saber dos outros. Isso vem porquê? Porque a religião abrâmica é uma religião que promove o individualismo, do Deus único. O Deus sozinho não reconhece os outros. Enquanto a religião da civilização era a religião da família, portanto, dos antepassados, e estavam todos parte do mesmo, esta não, esta é exatamente o contrário, é uma religião do individualismo. Portanto, estão o grupo acéfalo, como eles não têm prática intelectual, é um grupo que tem prática delinquente, portanto, ele manda, não é porque sabe mais ou porque tem razão, ele manda porque tem poder. Tá? Por isso é que os grupos de poder são grupos disfuncionais, são patologias. Ele decide porque ele tem poder. Ele não precisa ter qualquer razão. Numa sociedade, o grupo tem interação entre si, portanto, eles têm de argumentar, têm de descobrir a razão e têm de decidir em função do benefício de todos. Aqui, um grupo acéfalo, como ninguém pratica atividade intelectual, ninguém precisa de argumentar absolutamente nada, não tem capacidade intelectual. É um grupo acéfalo que anda ao acaso dos mais delinquentes. Na primeira parte da Idade Média, andavam ao acaso dos agentes da guerra. Portanto, o que aconteceu? O que é que se observou? A população colaborava com quem a matava em guerras. Portanto, a corte passava o tempo a inventar pretextos para matar a população na guerra e a população colaborava e morreu na guerra. Na segunda parte da Idade Média, a mesma coisa. A população produz os meios e paga para aceder aos meios. Tem uma corte mercantil, da corrupção mercantil, que se dedica a inventar pretextos para roubar a população. E rouba porque a população colabora com esse roubo. Um trabalhador. Portanto, a base da Idade Média é o tal grupo vertical, que se divide em senhores e servos, tais rebanho do Senhor. Portanto, porquê? Porque na teologia abrâmica ele apresenta o homem como um servo do Senhor. É essa estrutura, esse modelo que vai terminar a Idade Média, que em termos biológicos estamos perante parasitas e parasitados.
Portanto, temos então parasitados. São parasitados porque não têm capacidade intelectual, obedecem, e parasitas, que são as cortes. E eles têm o tal regime, que é um regime de desequilíbrio. O regime de desequilíbrio quer dizer o regime de poder, portanto. A guerra é para desequilibrar e impor o poder. O mercado também, a corrupção mercantil, é para desequilibrar e impor o poder. Portanto, e aqui este regime já é um regime que nega o cérebro humano. A base é a delinquência, não é a cooperação humana. Não é a ordem, não é a saúde, é exatamente o contrário. Portanto, o regime de desequilíbrio, o tal poder, é o grupo que anda ao acaso dos caprichos do poderoso. Aqui é como se fosse como se tivessem cortado, pegasse num cérebro e destruíssem todos os neurónios, ficava-se o neurónio mais delinquente, a mandar num corpo sem ter ligação sensorial nenhuma. Porque não há ligação nenhuma entre o poder e o apoderado. Portanto, o apoderado, se na primeira parte da Idade Média se dissessem que o nobre pertencia ao povo, ele achava isso uma ofensa. Portanto, não há qualquer ligação sentimental e, portanto, não há qualquer motivação para ter um governo correto no grupo. Portanto, estamos aqui no domínio da patologia. Este regime de desequilíbrio, a base é sempre a primeira parte da Idade Média, portanto, regime. Temos aqui os três. Portanto, parasitados, parasitas e regime de parasitagem. Como é que isto funcionou? Na primeira parte da Idade Média, os parasitados eram camponeses. Os parasitas camponeses são os agentes da guerra. Agentes da guerra. Porquê? Porque os camponeses precisam de terras, portanto o agente da guerra invadia, tomava conta da terra e depois os outros tinham de pagar para estar na terra. Portanto, o tal servilismo, o servo da gleba. Estavam indexados. Portanto, o regime era o reino bélico. Reino, portanto, de reger, de regras, quem definia as regras eram os agentes da guerra. Isto é da primeira parte da Idade Média. Portanto, isto aqui é um regime de desequilíbrio, portanto, temos aqui uma balança. Um regime de desequilíbrio, portanto, patológico. O efeito deste desequilíbrio é um grupo disfuncional, um grupo ao acaso dos mais delinquentes, um grupo que não tem capacidade intelectual e que qualquer um o engana. Isto vem da tal teologia abraâmica do individualismo. Portanto, a parte de cima, cada um por si e todos a submeter-se ao mais delinquente de todos. Este regime, o regime da guerra, entrou em colapso no século XVII, quando houve demasiada guerra e não havia população civil para manter a guerra. Então eles tiveram-se de juntar e fizeram os tais tratados de Westfália. E aí, século XVII, século XVIII, é quando se dá a Revolução Industrial. A Revolução Industrial determinou uma população completamente diferente. Já não são camponeses, já são operários. Portanto, o parasita dos operários já não são os elementos da guerra. Porquê? Porque os operários já não trabalham nas terras, trabalham nas fábricas. Portanto, o parasita do operário não é o agente da guerra. O parasita do operário é o agente de mercado. Portanto, o que é esse mercado? O mercado é a corrupção mercantil. Tá? A base do mercado é oferta e procura, que em termos comportamentais, oferta, o indivíduo apropria-se dos meios, portanto, sequestra os meios, não usa nem deixa usar, a não ser que lhe paguem. Portanto, chama-se chantagem. E apropria-se dos meios com o objetivo de chantagear os outros. E procura é o indivíduo vai ter com o outro e suborno, paga para fazer o que quer. Portanto, estamos no domínio da chantagem e do suborno, no domínio da corrupção mercantil. Como na Idade Média não vivem em sociedade,
não tem economia. Portanto, economia são as regras da casa. Portanto, na sociedade, a propriedade é o resultado das regras da casa. Portanto, a sociedade determina quem é que fica com os meios e durante quanto tempo. Na Idade Média, não. Na Idade Média, como é uma idade de delinquência, a primeira parte da Idade Média, a propriedade é o resultado da guerra. Já não é propriedade, já não é o resultado das regras da casa, é o resultado da guerra. Na segunda parte da Idade Média, a propriedade é o resultado do negócio. O negócio é a tal interação de corrupção mercantil. Como a população não organiza os meios, não organiza a fileira de fornecimento de meios da população, em que eles se organizam para terem os meios à medida que vão fazendo, o que acontece? O agente de mercado vai corromper toda a linha de fornecimento. Se o sapateiro precisa se o sapateiro precisa das matérias-primas, como o cabedal, o couro, para fazer os sapatos, o que é que o agente de mercado vai fazer? Vai sequestrar o couro, portanto, ele vai subornar os indivíduos que produzem couro e depois vai chantagear o sapateiro. E a seguir vai chantagear quem precisar de sapatos. Portanto, e funciona assim. Portanto, chantageia um, suborna um para chantagear o outro. Compra para depois vender ao outro e saquear uma parte. Dessa forma eles conseguem tomar conta de todo o processo de fornecimento de meios. Portanto, o agente de mercado não conseguia parasitar os camponeses porque os camponeses eram autossuficientes. Os camponeses produziam a sua própria comida, produziam a sua própria roupa, portanto eram autossuficientes. Só iam ao mercado esporadicamente e de forma voluntária, não tinham necessidade de ir. Conseguiam sobreviver sem ir ao mercado, porque viviam autossuficiência. Portanto, o agente de mercado não conseguia parasitar os camponeses. O operário vive na fábrica, precisa do mercado para tudo. Desde o pequeno almoço, jantar, tudo. Porquê? Porque os bens acabados só estão disponíveis através do mercado, porque o agente de mercado apropriou-se de todo o sistema baseado na indústria. Como a indústria não organizou o fornecimento de meios da população, o agente de mercado instalou-se na fileira e, subornando um, chantageando outros, tomou conta de toda a gente e obriga todos a obedecer, o tal operário. O que aconteceu? O reino bélico passou para o tal Estado-nação. O Estado-nação, o que é esse Estado-nação? O Estado-nação é uma mistura, que já não é, tem uma parte que é do reino bélico, portanto, nação, os indivíduos pertencem ao terreno, isso vem da tradição de quando o agente da guerra tomava conta de um território e ficava com a população local e a população não podia fugir, portanto, o servo da gleba não podia sair da terra para ficar a trabalhar para a terra e obedecer ao Senhor. Então criou o tal Estado-nação. O Estado-nação é uma mistura entre a base da guerra e a parte do mercado. A função do Estado-nação é obrigar a população a obedecer aos agentes de mercado. Porque a população não precisa de obedecer aos agentes de mercado. Portanto, aqui a propriedade, resultado do negócio, só se o indivíduo quiser. O agente de mercado burla o indivíduo, burla o outro se quiser torna-lhe a ficar com as coisas e acabou. E o agente de mercado não tem como impor as tais regras do negócio. Tem então a Estado-nação que criou todo um sistema, que eles chamam de sistema de justiça, que não tem nada a ver com justiça, porque a justiça são as regras do equilíbrio, portanto, e o mercado é um jogo de desequilíbrio. Criou um sistema para obrigar a população a obedecer aos agentes de mercado. Portanto, isto é a Estado-nação. Isto é a Idade Média. Este Estado-nação está em declínio aqui no Ocidente. Portanto, como é que isto funciona? Como é que funciona? Temos invasores bélicos, como o caso de Afonso Henriques, que era um franco, invadiam e eles traziam os tais nobres, que eram os indivíduos que mandavam, não tinha nada de nobres, que eram delinquentes, e os soldados. Também não eram bem soldados porque eles não davam soldo, eram subservientes. Portanto, o que acontecia? Eles invadiam um território e impunham-se à população local, os soldados depois passavam para camponeses e os nobres para os tais agentes da guerra, a tal nobreza que vivia a mandar nos outros. Impunha o reino bélico. Portanto, as regras dos agentes da guerra. Na segunda parte, temos até o Estado-nação, que é uma parte intermédia, que os nobres já não são nobres bélicos, passam a ser nobres mercantis, e o soldado passa a ser o operário.
Como é que funciona atualmente? O que estamos a observar é invasores mercantis. E quem são os invasores mercantis? O invasor mercantil já não é industrial. Portanto, já não estamos no domínio da Revolução Industrial, que é o Estado-nação, obrigar a pôr a população era fixa, faziam as cidades industriais, e os agentes de mercado eram também fixos, também eram locais. Okay? O que acontece agora? Temos invasores mercantis, que chamam-se investidores nós podemos chamar internacionais, não é? Estamos a falar já no domínio terciário, da revolução do terciário, que é a revolução dos serviços, em que atualmente a revolução industrial começa com a indústria dos tecidos, a indústria têxtil. A revolução do terciário começa com o turismo. E o que é que se observa com o turismo? Temos os invasores mercantis, que eles tomam conta de uma zona turística, têm os tais investimentos, que fazem resorts, são tal capital internacional que vem de fora, e criam e mandam vir também os trabalhadores de fora, também imigrantes, chamados trabalhadores. Todos eles são de fora. Chamamos colaboradores, mas pronto, a base era os trabalhadores. Todos eles são de fora. Não são todos do mesmo sítio, como no caso destes. Portanto, os investidores podem vir de uns sítios e os trabalhadores vêm de sítios diferentes. Normalmente vêm... Estes costumam vir do Ocidente e os outros vêm do Oriente. E o que é que eles fazem? Eles apropriam-se, os tais investidores compram um terreno e fazem o reino mercantil. O reino mercantil é conhecido pelo nome de empresa, em que tem o patrão, e o patrão é soberano sobre tudo. Determina as regras, a tal reino deles. Então, estamos a entrar no início do reino mercantil. Portanto, nós temos aqui o reino bélico, base da guerra, temos aqui um período de transição para o mercado, e temos aqui já um reino mercantil. Tal como estes já vêm invasores bélicos, vinham as hordas, atacavam e ficavam com os terrenos, portanto, Portugal, França, todos estes nomes são nomes vindos dos tais invasores bélicos, que submetiam a população à condição de servos. Quando colapsa, há uma transição para a delinquência mercantil, para a corrupção mercantil. Quem passa a mandar são os corruptores, os agentes de mercado, os agentes da corrupção mercantil, que através da corrupção controlam os tais operários, que são os servos do agente de mercado. E agora, nesta fase, estamos a ver ao fim do Estado-nação e à formação dos primeiros reinos mercantis, que são territórios totalmente controlados por estrangeiros, que eles fazem? Vão expulsar a população local. Portanto, os investidores são mais ricos que os indivíduos do local e retiram a parte de cima, e os imigrantes retiram a parte baixa dos anteriores, portanto, dos trabalhadores locais. Portanto, os patrões e os empregados locais são expulsos por investidores internacionais e trabalhadores internacionais, portanto, os tais imigrantes. Portanto, aqui há uma grande diferença entre imigrante e invasor. O imigrante vai para um terreno e integra-se e fica sob as regras desse terreno. O invasor chega ao terreno e impõe as suas próprias regras. Portanto, o reino são invasores porque eles chegam lá e criam regras deles. Aqui, o tal investidor, quando faz um reino mercantil, ele chega ao terreno e ele põe as regras naquele resort. Quem manda são os investidores, são eles que determinam as regras dentro do resort. E quem lhe obedece também são indivíduos fora. Portanto, eles não têm, são eles que determinam as regras. Estamos aqui no tal domínio do terciário. Isto aqui está a acontecer apenas no Ocidente, porque o Ocidente é individualista. No Oriente não está a ser assim. Porquê? Porque aqui com o Estado-nação, aqui passaram a haver tal esquerda e direita. Esquerda e direita quer dizer o quê? Direita totalmente individualistas, esquerdas coletivistas. Nenhum deles estão certos. Tá? São os dois grupos de poder, só que uns gostam que lhes chamem partido único, outros gostam que lhes chamem investidores. Mas a estrutura é diferente. Porquê? Porque a base do coletivismo
opera de forma diferente e precisa de tal Estado-nação. Que é isso? Individualismo determina sistema feudal, os feudos uns contra os outros. O coletivismo determina o Estado absolutista, tal partido único, que é mercado absolutista. Portanto, mercado feudal e mercado absolutista. É o que está os dois. No Oriente, observa-se regimes... a base não é o Ocidente, porque eles não têm a religião do Deus sozinho, e eles têm uma forma de operar coletivista. Tá? Portanto, qual é a dinâmica? Portanto, tem sempre a parte da invasão, depois chega à parte alta, que é a parte da instalação, né? Instalam-se, e depois a dissolução. Portanto, aqui nasce o reino, ou o Estado-nação, aqui vive e aqui morre. É este que se observa. Portanto, a primeira parte é a Idade Média e a Idade da Teologia Abrâmica, portanto, continua a valorizar a Teologia Abrâmica que manda aqui nesta parte do planeta, sejam os judeus, cristãos ou islâmicos, que é exatamente a mesma coisa, Teologia Abrâmica, Deus sozinho, o indivíduo é um servo do Senhor e afins, pataguadas, que vai dar o grupo acéfalo, o grupo aberrante. Portanto, o que é que eles fazem? Passam o tempo a matarem-se uns aos outros em guerras, a população colabora em ser morta em guerras, e agora a população colabora com quem a quer roubar. Portanto, o que é que eles fazem? A população faz os meios e depois paga para ser aos meios aos agentes de mercado. Porquê? Porque é uma população que não tem capacidade intelectual, não tem cérebro, e qualquer um engana, inclusivamente os agentes de mercado. E então a população acha normal ter de pagar para aceder àquilo que ela própria fez. E acha normal que o banqueiro e a corte mercantil, os tais investidores, estejam a receber para deixar os outros viver. Portanto, a população paga para que os deixem viver. Portanto, e quem é que faz isso? O tal poder. Portanto, um poderoso... Isto aqui estamos no domínio do desequilíbrio grupal. Quando há um desequilíbrio do grupo, a população perde toda. Isto é o domínio da estupidez. Comportamentos para prejuízo de todos. Aqui não são respeitados as regras de saúde social. Porque o grupo humano, uma sociedade, tem regras de saúde. Senão, deforma-se e fica uma aberração. Num grupo humano, o indivíduo, à medida que vai envelhecendo, vai aumentando a maturidade. Primeiro vai ser criança, depois vai ser pai de crianças, depois vai ser avô de crianças e pai dos pais, e vai tendo maturidade. E quando chega à fase, portanto, a partir da altura que ele é pai, começa a ter decisão sobre os filhos, depois vai ter decisão sobre os netos e sobre o pai, e vai começando a decidir, vai tendo prática de decisão desde relativamente cedo. Cada vez que vai envelhecendo, vai decidir cada vez mais lato, tem uma capacidade de decisão mais lata. Quando chega à fase sénior, tem uma maturidade relativa a esse estado. E é isso que determina o tal funcionamento, o bom funcionamento da sociedade. Quando isso é destruído e vem o delinquente, os indivíduos que lá estão a decidir, primeiro não têm maturidade, porque são indivíduos muito novos. O que é que se observa aqui? Observam-se crianças a mandarem pessoas velhas, e pessoas adultas. Porquê? Porque um é patrão e o outro é empregado. O adulto vai obedecer a uma criança. Isso é aberrante. É aberrante. Nenhum deles fica saudável. A criança com a mania que manda mais que os outros, e o adulto a ser humilhado à condição de brinquedo de uma criança. Portanto, aqui, este grupo não tem nem habitações, nem motivações para gerir grupos. Eles têm caprichos e querem obrigam a obedecer aos caprichos. Obrigam porquê? Porque a população é acéfala. Não tem cérebro. Como a população não forma um cérebro, qualquer um anda ao acaso qualquer um. Então andam ao domínio sempre dos caprichos. Primeira parte da Idade Média, os caprichos era matar a população em guerra, quero o meu reino maior que o teu. A segunda parte da Idade Média era quem rouba mais. Quem rouba mais é uma população acéfala. Tá? A população produz os meios, depois paga para ser aos meios. E que meios vai produzir? Os meios que apetecer à parte de cima. Exatamente ao contrário do funcionamento normal. Portanto,
Isto funciona sempre invasão, invasões bélicas agora são invasões mercantis, instalação do tal reino e depois dissolução. Primeiro reino bélico, um estado de transação, de mutação, que é o Estado-nação, que não é Estado, Estado era a instituição da sociedade, como eles não vivem em sociedade, vivem em poder, portanto só tem a parte da nação, e a função deles é obedecer ao agente de mercado. Por isso é que nós vemos hoje, se um indivíduo tem dívidas, tem de pagar, ou o Estado prende por não pagou. Se for o banqueiro a ter dívidas, o que é que o poder faz? Obriga a população a pagar as dívidas do banqueiro. Porquê? Porque é o Estado, porque é uma nação controlada pelos agentes da guerra, pelo agente de mercado, pelo banqueiro. Portanto, a população é serviço de banqueiros. Não há nada. Aqui, o regime de poder é um regime de destruição de liberdade. Portanto, não há qualquer liberdade aqui. Aqui são jogos de destruição de liberdade. O poderoso apropria-se da liberdade de terceiros e obriga e submete. A submissão é a destruição da liberdade dos outros. O poder é a destruição da liberdade dos outros. Portanto, aqui estamos no domínio, isto é um domínio totalmente patológico, isto aqui é a barbárie, é a total negação da civilização. A civilização é o grupo social que vive saudavelmente, como humanos, e não como desumanos, que são, a base disto são comportamentos desumanos. Tanto da guerra como da corrupção mercantil. Por isso é que nós vemos no século V a.C., a cidade-estado tinha teatro, tinha jogos desportivos, tinha banquetes. No século V depois de Cristo, a população, quando não está em guerra, está a ser abusada pela gente da guerra. No século XXI, depois de Cristo, quando a população não está no campo de concentração industrial a destruir os ecossistemas, está a ser abusado pelo banqueiro. Tá? Essa é a grande diferença entre termos uma saúde e uma patologia. Portanto, este grupo decorre diretamente da teologia abrâmica, que é uma teologia que destrói o grupo humano. É anti-humana. Okay? Enquanto não houver saúde social, saúde cultural, para erradicar as aberrações, como a aberração abrâmica, a população vai ter estes comportamentos aberrantes. Vai ter o mau viver típico da patologia. Portanto, aqui não há proveitos efetivos, há proveitos fetiches. Okay? O proveito efetivo humano é o proveito social. Nós somos animais sociais, os nossos proveitos são o amor, a amizade, são os sentimentos positivos que nós temos com o grupo, com a sociedade. Aqui não temos nada disso. Aqui temos raivas, vinganças, humilhações, necessidade de afirmação, todas as dores sociais de quem não tem um grupo social. Okay? E é isto.